Cara, quando a pessoa chega nesse papo emocional, isso me irrita num nível. E aí eu acho que é foda porque eu começo a entrar numa de priori. Falo, tá, qual a evidência que você tem? E aí é o perigo. Porque quando você vai comunicar ciência, ou quando você vai comunicar um ponto e você tem preocupação com aquele ponto ser percebido, você pode passar o ar de arrogante, que é o que eu entendo que muita gente viu da Prioli. E os dados? E os dados? Ah, por coisa chata, eu não posso falar nada sem dados. E os dados? Narc, e os dados? Tipo, eu entendo. A imitação foi boa, vai. Mas as imitações do Vitor são boa zona. Mas eu entendo a galera ficar pistola com a Prioli e falar, ah, que menina arrogante. Porque é o que eu te falei. Do outro lado, e não tô usando o Monark como bode expiatório, mas do outro lado você tem uma galera, em qualquer lado que seja político, quando você tem um opositor, ele pode ter uma estratégia de fazer o quê? Engajamento emocional. Pô, mas e as crianças? Pô, mas eu não sei o quê. E aí você chega e fala assim, cara, tal coisa, tal, você dá um dado. Aí a pessoa transforma todo o seu dado, ela te reduz no emocional. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho vários vídeos falando sobre comportamentos de linguagem corporal e tem vídeos que eu faço críticas à teoria da linguagem corporal, com base científica. Eu falo, olha, isso aqui que falam, não existe evidência, pelo contrário, existe evidência contrária. Aí vou falar uma situação que aconteceu, sem citar nomes, né? Ou citando nomes. Não, ainda não bebi o suficiente. Eu ia fazer uma palestra imediatamente após uma outra palestra de um outro professor. No discurso, enfim, na palestra dele, ele falava assim, olha, se a pessoa... se ela tocar muito no seu ombro, quer dizer que ela tá muito animada, porque o ombro é uma região lá, e aí se a taxísica aumentar, quer dizer que a pessoa tá demonstrando, então isso é um sinal de paquera positivo. E assim, dando uma de Monark, discordo, sabe? Tipo, cara, existe o básico de evidência pra falar isso. Mas aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz essa palestra. Aí eu já tava assim, pronto pra subir e falar, cara, tem nada a ver, esse cara tá falando merda. O que o cara deixou antes de eu subir no palco? Porque eu imaginei que ele sabia que eu ia falar isso. Inclusive um aluno meu, ele era cego. E sabe o que ele usou na paquera? O que ele conseguiu usar na paquera? O toque no ombro, porque ele sentiu o toque. E quando ele sentiu o toque, ele sabia que a menina estava afim dele. E por isso, esse aluno meu, que era cego, conseguiu ter sucesso e se casar com essa moça. Caralho. Aí eu subo e falo, porra, essa porra não funciona, não tem sentido. Ah, que arrogante do caralho, você não tá nem aí pros cegos, seu merda? Você entende o perigo que é essa linguagem emocional? O cara te levar no papo emocional? Porque aí você vai lá e fala assim, foda-se o cego, né? Eu não vou falar isso, obviamente, né? Pô, esse cara que não se enxerga, tipo, eu não vou falar isso. Eu vou falar assim, cara, não existe evidência pro que esse cara tá falando. Mas aí eu sou transformado automaticamente no Vitor que não tá nem aí com o cego, porque a experiência pessoal do cego não conta. E aí, Vitor? E, consequentemente, isso valida a ideia do cara que não tem validação nenhuma. Você entende o perigo, cara? Bom, no caso do Monark, ele tinha razão, realmente. E detalhe, Essa situação da Prioli é muito boa. Eu posso defender o meu amigo Monark? Duvido. Na verdade, Monark, ele tava fazendo uma coisa interessante que é o seguinte. Ele tava certo, mas ele não sabia o dado que comprova o que ele fala. E eu vou falar que dado é esse que comprova que tá certo. Existe um exame internacional chamado exame PISA, que é o exame internacional do nível médio. E o Brasil sempre, incluindo o período do PT, sempre esteve. Já falei mal do Bolsonaro, agora tô falando mal do PT. É isso mesmo, político tem tudo que se fuder. Exatamente. É no rabo dele, né? Olha só, é que não entra nada não, filho. Ou seja, quando a gente pega as notas do Brasil no exame PISA, são sempre terríveis. A única coisa que faz o Brasil sair de último é quando coloca mais país mais pobre que o Brasil pra fazer o teste. Aí fica em penúltimo, fica em antepenúltimo. Mas a educação no Brasil, ela realmente vai de mal a pior. E existem dados objetivos em relação a isso. O ponto é que surgiu uma disputa acerca do argumento. Eu concordo que é importante ter dados, mas eu não sei, me pareceu um pouquinho deselegante na casa do amigo, sabe? A gente chegar e fazer, cadê seu dado, Monark, sabe? Foi o que eu falei, tipo... Nossa, eu me amarrei. Passa aquele ar de arrogante, eu tava sentado né, naquela cadeira ali. Na casa do assim, colega, casa do colega. Eu tava bem assim, ó. Casa do amigo. Fumando meu vape, olhando aqui assim, caralho, o Monark ficou puto. Mas o Monark, esses dados do PISA realmente existem. Não, a gente deu mole porque, porra, era só falar assim, qual é, Jean? Vem Puxa os dados porra. aí, Mas na hora ninguém pensou nessa porra. Sabe, mas aí gerou cortes bons. Vou te ensinar viralizou. vou te ensinar como quebrar uma estratégia dessa da Prioli. Tudo bem, quais os dados que você tem que embasam a sua argumentação? Você vai perguntando. Pô, a pessoa fala quais os dados? Não, quais os seus dados?
Você tá na minha casa, pô. Você me deve satisfação. Sabe aquele jogo dos barbichas? Só perguntas? Pergunta. Qual é o seu dado? Por que você quer saber? Não, porque eu quero... Ah, respondeu. Se fodeu.